Começa agora o ABCNet News Entrevista. Acontece na quarta-feira, 3 de abril, o debate sobre resíduos sólidos em São Bernardo do Campo. E para falar mais sobre o tema, vamos receber hoje no ABCNet News Entrevista o secretário de Serviços Urbanos da cidade de São Bernardo do Campo, Tarcísio Secoli. Tarcísio, secretário, primeiro que é uma honra, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, ao convite de toda a nossa produção. Muito obrigado, nos sentimos honrados a sua presença. Fique tranquilo que a honra é minha. Faz muito tempo que eu queria vir aqui na TV BCD, é a primeira oportunidade que eu tenho. E estou feliz da vida de estar aqui contigo, principalmente com você, podendo bater esse papo importante para todos nós da cidade. Não só eu, como você, telenauta que está nos assistindo, participe do Linha ao Vivo, tá aí, ó. Coloque o seu nome, o seu bairro, faça a pergunta que você quer, porque o secretário de Serviços Urbanos, Tarcísio Secoli, na pessoa que está na administração do prefeito Luiz Marinho, do PT, ele está aqui para responder as perguntas. Nós vamos falar em muita coisa sobre essa transformação do lixo residual e toda essa situação. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho qual o intuito desse debate que vai acontecer agora no próximo dia 3 de abril, às 19 horas, lá sobre resíduos sólidos, secretário. No dia 3 de abril é uma programação montada, organizada, preparada pelo vereador Paulo Dias, que tem trabalhado esse tema da questão ambiental com a ONG da Bilig Viva, e ele está preparando isso também dentro do processo. Nós estamos no mês da água, a represa Bilig faz aniversário agora no próximo mês também. Então o Paulo Dias me propôs que nesse momento em que nós estamos discutindo todas as questões ambientais, seria muito importante que a gente fizesse um debate, uma discussão no meio acadêmico, mas com quem quiser participar, com quem quiser estar presente, para poder estar discutindo esse tema que é o tema dos resíduos sólidos, que é um tema do dia, né? Que no Brasil inteiro está se discutindo. A legislação federal, o governo Lula em 2010 ainda fez uma legislação que a partir de 2014 nós não poderemos ter mais lixões a céu aberto, que é uma excrescência, que é um problema ambiental, que é um crime contra a natureza. As prefeituras têm que se organizar, porque tem agora que ter ou aterros sanitários, que é uma fase intermediária do que você pode fazer com o resíduo sólido, e principalmente um passo a mais, que seria a questão de você incinerar esses resíduos, gerando subprodutos como energia elétrica, vapor e outras coisas que pode ser energia que é importante para a gente no futuro. Então, assim, é importante esse debate porque tem gente que é contra, então vai ter possibilidade de ir lá, falar, explicar, justificar porque é contra. Nós vamos estar lá dizendo por que nós estamos fazendo como política pública para resolver e sanar um problema ambiental grave. Secretário, então no dia 13 de abril, às 19h30, será onde o debate? Será lá na Metodista, Universidade Metodista. Universidade Metodista aqui de São Bernardo, lá na Rua Sacramento, né? Tem um auditório lá que vai ser feito e tal, e por enquanto as pessoas podem ir à vontade, né? Não tem limite de pessoas, até porque lá é um auditório para 600, 700 pessoas. A universidade não vai parar as aulas por causa disso, não são pessoas de fora que vão. Quem tiver interesse fica convidado de fato aqui, como você já fez o convite, a participar lá, inclusive fazer as perguntas, tanto para mim quanto para o Dano, que é uma pessoa que tem uma posição contrária, que vai também poder se explicar, falar, expor seus motivos. Quem participará aí do debate, secretário? Não, o debate seria, eu vou fazer a explanação do que a Prefeitura Municipal de São Bernardo, dentro do governo do prefeito Luiz Marinho, proposta de governo desde 2008, a solução em definitivo para o resíduo sólido. Então eu vou fazer a apresentação do que é a nossa proposta de usina, o que é, como ela foi montada, como ela foi construída. É um modelo de PPP, então não é um modelo de governo, dinheiro do governo federal, de dinheiro municipal, do governo do estado. Foi licitado, teve várias audiências públicas, teve aprovação de Câmara Municipal, teve uma licitação. Tem um consórcio de empresas que ganhou essa licitação e que vai agora operar o processo. Né? Nós estamos falando de resíduos e a PPP ela engloba desde varrição de rua, coleta do lixo, limpeza de boca de lobo, poda de árvore, corte de mato. Tudo isso faz parte do processo, a coleta como um todo e a destinação final. Nesse meio do caminho, nós vamos usar de forma agressiva a questão da reciclagem do material. Então nós não estamos fazendo uma usina que vai queimar todo o lixo da cidade. Nós vamos preservar tudo que puder ser reciclado. Muitas coisas não estão sendo recicladas porque as pessoas não fazem a parte delas. Nós vamos fazer educação ambiental,
vamos qualificar as pessoas, vamos debater com as pessoas e durante essa entrevista vou te explicar um pouco mais de como a gente vai fazer isso. Mas além de pegar todo esse material e pôr para a usina, então a usina vai queimar esse lixo não reciclável e vai gerar energia elétrica que vai ser usada na própria cidade para poder acender as luzes, pagar a conta das lâmpadas da cidade que estão nas ruas, das praças, nos edifícios públicos, hospitais, escolas, ambulatórios e por aí vai, né? Secretário, muitas perguntas estão chegando, os nossos telenautas, tá bombando aqui na internet, hein, secretário? Opa. O senhor tá mais que o Roberto Carlos, hein? Ah, o tema é importante. O tema que é importante. O tema que é importante. O Carlos pergunta para o senhor, responde ali para o Carlos, secretário, o senhor acha mesmo que vamos conseguir resolver os problemas das enchentes? Olha, ele está perguntando uma coisa, não tem mais, ele quer saber se vai resolver o problema das enchentes em São Bernardo. Olha, o problema das enchentes em São Bernardo, ele vai ter um grande avanço nos próximos 3 anos. Nós estamos fazendo várias medidas, lançamos um programa Drenar há 10 dias atrás, no Ipiranga Vivaldi, que é uma subbacia do Rio dos Meninos, está sendo feito, já começou a obra, já está sendo feito o trabalho, vamos colocar várias outras piscininhas naquela região, 2 piscinas maiores, vamos fazer todo um trabalho de macro-drenagem, micro-drenagem também para resolver o problema das ruas, como capta água, como vai conseguir jogar para lá e resolver o problema do Vivaldi. O bairro Vivaldi é muito complicado. E está em processo licitatório o centro da cidade, que é uma obra gigantesca, são 308 milhões de reais que vão ser investidos num grande piscinão no Paço Municipal de São Bernardo, onde hoje tem uma lagoa com uns peixinhos. Então vai ser feito um grande piscinão ali, vai ser feita uma grande tubulação por baixo da Avenida Jurubatuba, 6 metros de diâmetro, que vai coletar todas as águas que vêm pelo lado direito da cidade. E pelo lado esquerdo vai ter toda uma canalização agora, que começa já no próximo mês, do córrego Saracantã, trazendo parte da água que vem do lado esquerdo. Isso tudo vai vir para um grande piscinão e esse piscinão vai depois ir desaguando a água nos Meninos para poder essa água ir embora e não ter mais o problema da enchente da cidade. Com certeza, desculpa, Manuel, com certeza, essa obra, assim que ela ficar pronta, 30 meses de execução, nós não teremos mais enchente no centro da cidade. E não teremos mais enchente no Vivaldi e Ruge Ramos a partir das obras que já começaram há 15 dias atrás e que tem o tempo de duração de 14 meses. Secretário, tem muita gente aí que já, por exemplo, a Raquel Furlan, ela disse que ela já está preparada para ir lá assistir. A Raquel disse que não vai perder essa palestra. Eu espero a Raquel lá. Olha, aqui tem muita pergunta, vamos lá aqui. Eu sou de São Caetano, existe a possibilidade de uma junção do ABCD nesse projeto do lixo? Marcelo Braído. Ora, nós apresentamos há 10 dias atrás ao prefeito de São Caetano, para ele também entender o que nós estamos fazendo, como está sendo feito e como vai funcionar o nosso processo. A nossa usina, ela tem um tamanho, ela está dimensionada para São Bernardo, para daqui e os próximos 30 anos. Então hoje ela está dimensionada para trabalhar 700 toneladas de lixo dia, que é a nossa produção de lixo diário. Mas ela está programada a chegar a 1.300.000 toneladas dia nos próximos 30 anos, no final de 2043. Mas neste momento é possível ter lixo de outras cidades que possam ser queimados. O que nós discutimos com o prefeito de São Caetano é que precisaria avaliar quanto ele gasta hoje para jogar no aterro, quanto ele gastaria para trazer, porque tem uma distância, os caminhões têm que andar e voltar, né? Porque no nosso caso de São Bernardo, nós vamos pagar menos para queimar do que pagaríamos para depositar. O Ricardo Flacker, né, está falando aqui, parabéns pela iniciativa de zelar pelo nosso meio ambiente, fazer geração de energia vindo do lixo, sem falar no Tratado de Quioto. O Ricardo Flacker está parabenizando. Pronto. Não, isso é importante pelo seguinte, quando a gente fala do Tratado de Quioto, é para a gente poder diminuir a emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Nós temos já um grande problema nos aterros sanitários. O aterro sanitário não é lixão, mas ele continua produzindo gás carbônico, né, gás metano, que vai sendo produzido da decomposição do lixo e vai gerando o chorume. O chorume é aquela aguinha que fica no lixo quando você deixa 2 dias dentro de casa, não põe lá fora para o caminhão levar. Então aquela aguinha que não tem muito cheiro ainda, depois de 10 dias ela está altamente contaminante e hoje, no antigo lixão do Alvarenga, onde nós vamos fazer a nossa usina, hoje esse chorume está indo para a represa. E qualquer aterro sanitário que existe, ele está produzindo chorume que a pessoa que está lá cuidando do aterro tem que poder dar fim a esse negócio. Mas os gases continuam sendo produzidos.
Então, o que é importante da nossa usina é que, além de preservar a reciclagem, o material que sobra da queima vai para o aterro. Então, quando você queima alguma coisa, você tem cinzas. Então, nós vamos queimar 700 toneladas de lixo por dia, vai sobrar 10% disso em peso, 70 toneladas de cinza. Então, eu vou fazer o que nós vamos fazer? O aterro que hoje tem uma vida útil, por exemplo, de 10 anos, eu consigo dar mais 90 anos de sobrevida para ele, porque eu vou usar só 10% daquilo que eu uso hoje. As cinzas, elas não geram gás, porque as cinzas, elas não têm decomposição, então não vão gerar o gás metano. E também as cinzas não geram chorume. Então, na verdade, eu vou estar alongando o tempo de vida do aterro, que é importante para a região, porque não é todo mundo que vai queimar ou que vai fazer do seu jeito. E os aterros na região metropolitana de São Paulo são cada vez mais difíceis de você localizar e é cada vez mais caro de colocar o lixo lá, porque ele vai perdendo vida útil. Então, vai encarecendo o preço. Então, o lixo custa para a cidade cada vez mais caro e é uma solução paliativa. Secretário, aproveitando, as perguntas não param há ano, o Diogo tem muita pergunta, mas vamos a mais uma aqui. Tu tem um começo, tu tem uma ideia. Perfeito. Como surgiu a ideia desse projeto? Surgiu na campanha de 2008. O prefeito Luiz Marim, numa discussão sobre a questão do lixo, né? Nós ficamos injuriados porque aqui na região, no estado aqui na região metropolitana de São Paulo, você tem 3, 4 grandes aterros. E eles é que dominam isso e você não tem como furar esse bloqueio. Então, vamos pensar então numa alternativa que é, ao invés de colocar depositar o lixo no aterro, vamos fazer como vários países estão fazendo. Eu queria dar um dado para você, Manuel. Pois não. A Dinamarca é um país que tomou a decisão de não ter mais energia sem ser renovável. Então, eles não querem mais usar petróleo para nada. Então, nos próximos 50 anos, eles vão acabar com qualquer coisa que dependa de energia fóssil. Qual a decisão que eles tomaram? Eles já têm usinas que queimam lixo para produzir energia elétrica. Eles vão importar lixo para fazer mais usinas e poder atingir a necessidade que eles precisam de queima, que eles precisam de energia elétrica. Porque a queima por usina, a ONU entende e reconhece como energia limpa e renovável. Então, países do primeiro mundo estão buscando esse tipo de alternativa. E a gente aqui, muitas vezes, sem tomar isso, sem tomar como alternativa. No Brasil, não existe ainda nenhuma usina funcionando. E não é porque não funciona. O problema é que você precisa fechar a conta, né? A conta também tem o meio ambiente, tem a questão dos resíduos, mas também tem um custo econômico que precisa ser fechado. Então nós conseguimos, através dessa triangulação, de eu pagar menos para queimar do que eu pago hoje para depositar no aterro. A produção de energia elétrica que vai fazer com que eu consiga ter uma energia elétrica na cidade mais barata do que eu tenho hoje. Então, essa diferença que dá do que eu ganho na energia elétrica, a diferença que eu tenho pagando menos aqui, fecha a conta do investimento necessário para se construir essa usina e poder ela ficar em pé. Então, a conta hoje é uma conta economicamente viável. Secretário, para entendermos até muito melhor, como é possível transformar lixo em energia? Sabendo que essa é uma experiência pioneira aqui no Brasil. Eu queria que o senhor explicasse isso para os telenautas. Pioneira no Brasil, porque o prefeito Luiz Marim teve a coragem de buscar, implantar, colocar no programa do governo e realizar. Mas ela tem hoje no mundo, são 950 usinas operando no mundo, tem locais que tem usina há mais de 50 anos já queimando lixo, e é uma coisa muito, mas muito simples, é o mesmo princípio de qualquer térmica. O Brasil hoje tem térmica a gás, a diesel, a carvão, e tem térmica feita a partir do bagaço de cana. Então a usina moe a cana, o bagaço vai para a usina de incineração e transforma em energia elétrica. O princípio é o mesmo, vai esquentar água, vai ter uma grande caldeira que vai condensar esse vapor, dando pressão no vapor, e o vapor sob pressão vai fazer girar como se fosse uma turbina, e a turbina que vai gerar energia elétrica. Então, é o mesmo princípio que você tem da água, que cai com grande pressão e gira uma turbina, ou que você tem quando você faz a térmica normal, que é queimando gás, ou que você esquenta a água, estado gasoso, dá pressão nela e faz girar a turbina, transformando em energia elétrica. O princípio, para se entender para os leigos, esse é o princípio básico. Tem muitas variaçõezinhas, pequenos detalhes técnicos e tal, que não adianta também a gente ficar na discussão sobre isso. Mas é simples para entender, para um leigo poder saber como é que funciona. E para a nossa cidade, para qualquer cidade, esse impacto
da instalação de uma usina de geração de energia a partir da queima do lixo? Como que é? Como seria? Qual o impacto? Olha, tem os que são contra, falam muito do impacto ambiental, né? Porque, olha, vai gerar... Porque você tem alguns tipos de plástico que é de difícil separação e que eventualmente ele vai para o lixo. Nós vamos fazer um trabalho inicial agora no bairro de Ruge Ramos, mais 60 dias, nós vamos começar com a coleta seletiva porta a porta. Então, antes de começar a coleta, nos próximos dias, nós vamos ter uma equipe de técnicos passando de casa em casa, explicando para a dona de casa, para o morador, olha, o lixo seco, né, o que você tem de papel, plástico, lata, vidro, não sei o quê, tem que ser separado à parte, põe num saco de outra cor, e o lixo úmido você vai pôr num outro tipo de recipiente, um outro tipo de saco. No dia estipulado, terça, quinta e sábado, vai passar pegando o lixo seco. Segunda, quarta, sexta, vai passar pegando o lixo úmido. Então você vai entregar esse saco com lixo seco, nós vamos mandar para uma cooperativa que vai fazer a separação, a venda e a sua manutenção. O dinheiro vai ficar para a cooperativa, vai ser o rendimento da cooperativa. Então você faz com que eles tenham um grande aumento de rendimento. E o resto que não pode ser, ou que o cidadão, ao invés de separar, botou no saco de lixo e contaminou com outras coisas, esse vai ter que ser queimado. Quem é contra, fala assim, hora queimar o plástico vai ter o furano, vai ter não sei o quê, que são produtos que, a partir do aumento da temperatura do plástico, eles se volatilizam e são cancerígenos, certo? Agora, isso é se eu queimar a céu aberto. Pega uma pessoa, por exemplo, que rouba ou que pega um fio qualquer de eletricidade ou de telefonia. O que esse pessoal faz? Eles roubam o fio, depois põem fogo no fio para tirar o plástico e vender o cobre. Essa queima é altamente cancerígena. Essa queima é problema, porque o cara queima para tirar, para descascar o fio. Então essa queima é um problema. Quando a gente coloca dentro da usina, a usina tem um sistema de filtros que são moderníssimos, que existem em todos os locais onde está colocado, que consegue segurar todos esses elementos. Então não há impacto ao meio ambiente. Por exemplo, as siderúrgicas e as cimenteiras, elas têm autorização ambiental para jogar mais poluentes na atmosfera do que tem a legislação sobre a queima do lixo. Nós copiamos, literalmente, copiamos da Europa, não foi dos Estados Unidos nem do Japão, foi da Europa, onde se tem maior rigidez no controle ambiental, que o Brasil copiou e a CETESB é quem vai zelar por isso. Na nossa usina que nós vamos construir, tem um dado obrigatório para a construção, que você tem que ter um mecanismo ali aferindo emissão de poluentes, na ponta da chaminé, outro lá no local de trabalho deles, e um na prefeitura, onde vai ter a nossa agência reguladora. Se passar dos gases permitidos pela legislação, o equipamento está na chaminé, desliga a usina. Se tiver algum problema não desligar, nós podemos desligar da prefeitura ou quem estiver operando a usina pode desligar lá de dentro. Então o risco, o impacto ambiental é praticamente nulo, não tem. Diferente do que tem hoje, que lá no aterro, onde tem lá o lixão do Alvarenga antigo, que nós vamos remediar também nesse processo, até hoje está tendo emissão de gases, do efeito estufa, gases metano, sendo colocado na atmosfera, e as pessoas estão passando por lá, respirando aquele gás, sem perceber o mal que vai fazer para elas. E o chorume está indo para a represa, onde vai contaminando as nossas águas, que já são águas cada vez mais escassas e cada vez mais caras. Nós estamos aqui falando com o secretário de Serviços Urbanos de São Bernardo do Campo, Tarcísio Secoli. Ele que está ministrando aqui, até fala uma aula sobre resíduos, né? Ele está ministrando uma aula, está vendendo uma aula. Ele que é um secretário aqui que trabalha muito, que a gente sabe disso. E a TV ABCD, eu volto a dizer, se sente muito honrado. Mas, secretário, tudo tem um custo para se construir, né? Tudo tem um custo. Claro. Eu pergunto, qual seria o custo para se construir uma usina desse tipo no município e a verba viria da onde? Explique aí para o telenauta. Perfeito, telenauta. É o seguinte, de fato tudo tem custo e nós precisamos fazer a equação dar certo. Nós fizemos um processo, como eu falei no começo, uma PPP, parceria pública e privada. Como é que funciona isso? As prefeituras, o governo de estado e o governo federal, muitas vezes não têm os recursos necessários para fazer os investimentos. Tem que ser feito porque os investimentos, de fato, são muito caros. Esse modelo que nós estamos falando, de todos esses serviços que eu coloquei, não só a usina, todos esses serviços, é da ordem, inclusive a recuperação do antigo lixão do Alvarenga,
que várias administrações anteriores foram responsabilizadas para fazer remediação e não fizeram, inclusive isso, é da ordem de 600 milhões de reais de investimento. É um investimento alto. Mas como é que funciona? Nós vamos estar colocando vários serviços, a empresa vai colocar os recursos necessários e por 30 anos nós vamos fazer um pagamento mensal. Né? Um pagamento mensal que é o que eu praticamente gastava antes com esses mesmos serviços, só que aí, como a conta fecha menos no aterro e um pouco mais de energia elétrica, um pouco menos de valor de energia elétrica, eu vou conseguir fazer a equação gastando praticamente a mesma coisa de antes, só que com uma tecnologia muito mais moderna. Infelizmente, o nosso tempo urge, tem muitas perguntas, bombaram aqui, ó, tá vendo aqui, secretário, o tanto de perguntas que tem? Bombou de pergunta, não tinha condições do nosso horário, infelizmente, mas secretário, as pessoas que querem saber, faça o convite do dia 3, olha para aquela câmera lá, vamos lá, faça o convite. Eu gostaria que todo mundo que tiver interesse em discutir esse tema e saber mais informações, pudesse participar no dia 3, lá na Metodista, 19 horas, conosco para fazer esse debate. O Paulo Dias, nosso vereador, está organizando, tem gente falando contra, o Davanzio, que é o presidente da OAB, vai mediar o debate. Gostaria muito que você estivesse lá. E se tiver mais alguma dúvida e quiser mandar para o nosso portal da Prefeitura, por favor, encaminhe www.saobernardo.sp.gov.br, mande sua dúvida, essas que vieram para cá, a gente pode ir respondendo com muito carinho, porque esse assunto que todo mundo precisa dominar, todo mundo precisa ter muito claro, e nós precisamos pensar sempre no melhor para a nossa cidade. E muito obrigado, Manuel, pelo seu convite, de estar aqui, e volto quantas vezes mais precisar. Muito obrigado. Com esse aperto de mão forte aqui, secretário, a luta continua, né, secretário? Tá sempre. Sempre. Eu quero agradecer a você, meu amigo telenauta, a Maria do Carmo, a Vera Mota, a Vilma Marco, a todas as pessoas, ao Diego, todo mundo que participou, mas infelizmente aquela correria. Mas o secretário vai voltar, que ele já me prometeu aqui, né, secretário? Ele vai voltar novamente aqui na ABCD Net News para falar. Então, tá aí, educação ambiental, geração de energia, resíduos sólidos, não percam essa palestra. Nós vamos encerrando a ABC Net News Entrevista. Eu volto amanhã às 17 horas com muito mais informação para você. Parabéns a toda a produção, Will, e a todos da produção e a todos da técnica, a direção da TV na pessoa do presidente Maurício Andriani e o nosso querido Martinelli, diretor-geral. Um beijo, continuem ligados na programação. Tchau.